A luz azul que você vê antes de dormir não é apenas um sinal de que está na hora de fechar os olhos. O fenômeno que regula o seu ciclo biológico está sendo mapeado com uma precisão que vai muito além da medicina tradicional. Hoje, empresas de tecnologia estão conseguindo prever alterações no seu estado de humor, padrões de produtividade e até o início de doenças degenerativas meses antes de qualquer exame clínico. E tudo isso acontece através de um mecanismo invisível, a captura constante de dados que você nem sabia que estava gerando. A grande questão não é sobre o quanto o seu celular sabe sobre você, mas sobre como essa informação está sendo usada para reescrever a sua autonomia. O que acontece quando um algoritmo conhece as suas flutuações biológicas melhor do que você mesmo? Existe uma linha tênue entre a assistência tecnológica e o controle preditivo de decisões. E à medida que entramos em uma década onde a inteligência artificial se integra ao monitoramento fisiológico em tempo real, a própria ideia de livre-arbítrio começa a enfrentar um desafio técnico sem precedentes. O sistema de monitoramento não começou em laboratórios secretos, mas na conveniência cotidiana. Relógios inteligentes, sensores de batimentos cardíacos e até a forma como você digita no teclado do seu smartphone fornecem uma assinatura única. Essa assinatura, na linguagem técnica, é chamada de fenótipo digital. A ideia é que cada pessoa deixa um rastro de comportamento que revela seu estado de saúde mental e físico. Quando você sente um leve tremor nas mãos ou muda a velocidade de toque na tela por causa de um estresse acumulado, o sistema registra isso segundo milhões de microeventos processados por modelos de aprendizado de máquina que criam um espelho digital de quem você é. A primeira camada desse sistema é o monitoramento passivo. Imagine que seu dispositivo detecta uma leve alteração na sua variabilidade da frequência cardíaca. Não é algo que você sente, mas o sistema interpreta como um possível sinal de exaustão ou início de uma infecção. A partir desse ponto, o algoritmo começa a ajustar a sua experiência digital. O conteúdo que aparece no seu feed, a urgência das notificações e até a iluminação da interface mudam para empurrá-lo para uma direção específica. Você não percebe a interferência, apenas sente que talvez deva descansar um pouco mais ou que, naquele momento, prefere não abrir um aplicativo de tarefas pesadas. O sistema está, na prática, gerenciando seu bem-estar sem pedir permissão, sob a premissa de otimizar a sua vida. Essa conveniência tem um custo invisível. Ao terceirizar a autorregulação para a tecnologia, estamos gradualmente perdendo a capacidade de identificar os nossos próprios limites internos. Se o seu relógio diz que você está pronto para uma maratona, você corre. Se ele diz que seu nível de cortisol está alto, você se isola. O problema surge quando esses modelos de predição começam a falhar, ou, pior, quando são otimizados para objetivos que não são os seus. O que acontece se o algoritmo for programado para mantê-lo ativo por mais tempo para aumentar o consumo de anúncios? A tecnologia não precisa quebrar a sua vontade, ela apenas precisa sugerir o caminho de menor resistência, baseando-se no seu histórico biológico. É curioso notar como essa dinâmica se tornou um padrão silencioso. Muitas dessas tecnologias de monitoramento foram originalmente desenhadas para hospitais, buscando formas de detectar crises epilépticas ou arritmias cardíacas antes que ocorressem. Foi um avanço monumental para a medicina preventiva. Mas, conforme essas ferramentas migraram para o mercado de consumo, o objetivo mudou. A precisão científica tornou-se uma ferramenta de engajamento.
A mesma tecnologia que pode salvar uma vida ao alertar sobre um pico de pressão arterial, agora é usada para identificar o momento exato em que você está mais vulnerável emocionalmente, tornando-o mais propenso a aceitar uma oferta, clicar em um link ou permanecer em uma plataforma. À medida que a inteligência artificial evolui, ela deixa de ser apenas uma observadora passiva para se tornar uma facilitadora ativa. Existem sistemas sendo testados que sugerem mudanças na sua dieta com base nos níveis de glicose medidos por sensores cutâneos conectados via Bluetooth. O sistema analisa a sua resposta glicêmica a um alimento específico e, na próxima vez, ele sugere uma alternativa mais saudável. Parece um cenário de ficção científica ideal, onde a tecnologia cuida do seu corpo de forma perfeita. Mas pense no cenário oposto. O que acontece quando esse mesmo sistema sugere o alimento que é mais lucrativo para a rede de parceiros da empresa que gerencia o seu sensor? A manipulação não é feita através da força, mas através da curadoria de opções. Essa é a grande contradição da tecnologia do futuro. Quanto mais ela nos conhece, mais ela nos molda. Estamos vivendo uma transição onde o usuário deixa de ser o mestre da ferramenta para se tornar o objeto de estudo constante. E o mais interessante é que não existe um botão de desligar para esse sistema. A nossa dependência desses dispositivos é tão profunda que, se você desativar a coleta de dados, perde grande parte da utilidade pela qual pagou. É um contrato social moderno. Nós entregamos nossa biometria em troca de uma vida mais fluida e otimizada. A pressão sobre o indivíduo aumenta quando percebemos que esses modelos de dados não são isolados. Eles são conectados a bases de dados globais. Se a sua assinatura comportamental aponta para um perfil de alto risco para certas condições, isso pode influenciar desde o seu prêmio de seguro-saúde até as oportunidades de emprego que o sistema decide mostrar ou esconder de você. Não estamos falando de um futuro distópico distante, estamos falando de decisões tomadas por algoritmos hoje, baseadas em evidências que foram coletadas através do uso natural do seu smartphone. O ponto de virada aqui é a percepção da causalidade. Muitas pessoas acreditam que suas decisões são totalmente autônomas, mas o que os registros mostram é uma influência contínua dos sistemas de inteligência artificial no ambiente de escolha. Quando o sistema já conhece o seu padrão de tomada de decisão em situações de estresse, ele pode criar um ambiente digital que exacerba ou alivia esse estresse para conduzir o resultado para um lado comercial. A tecnologia se torna uma espécie de arquiteto invisível das nossas escolhas diárias. A questão que permanece no ar, enquanto avançamos para uma integração ainda mais profunda com esses dispositivos, é quem detém a soberania sobre o seu próprio estado interno. A ciência está nos dando ferramentas incríveis para entender a nossa própria biologia, mas, ao mesmo tempo, essas ferramentas estão drenando a nossa capacidade de agir independentemente do ambiente digital. O verdadeiro perigo não é o computador ganhar consciência e se rebelar, mas o computador conhecer a nossa biologia tão bem que nós passamos a agir em conformidade com o que ele espera, acreditando erroneamente que a escolha foi nossa. No fim das contas, a tecnologia não está apenas lendo o futuro do seu corpo. Ela está desenhando os contornos do seu presente. Estamos construindo um mundo onde a interface entre o biológico e o digital é cada vez mais indistinguível. A promessa de uma vida otimizada esconde o risco de uma vida moldada, onde cada batida do seu coração, cada movimento de seus olhos e cada oscilação do seu humor
se tornam peças de um tabuleiro movido por dados. E enquanto você continua a alimentar esse sistema, a única pergunta que resta é se todas as suas escolhas são previstas antes de você as fazer. Quem é que realmente está vivendo a sua vida? O progresso nos trouxe o conhecimento, mas o preço pode ser a nossa própria imprevisibilidade. E sem a nossa imprevisibilidade, o que resta de humano na tecnologia que nos cerca? Talvez a resposta esteja, justamente, na sua capacidade de interromper o ciclo e retomar, mesmo que por um momento, a soberania sobre o seu próprio espaço mental. A tecnologia continuará a evoluir, mapeando cada vez mais fundo, mas o ato final ainda pertence a quem segura o dispositivo. O futuro não é algo que acontece com você, é o que resta quando você decide desligar a tela e voltar a observar o mundo com os seus próprios olhos, sem filtros, sem algoritmos e sem previsões. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta, ela só é útil enquanto você não se torna parte da engrenagem.